E aí, como eu falei hoje, eu vou comentar o poema que se chama Uma Rosa Desfolhada. Tá? Uma Rosa Desfolhada. Mas eu não vou comentar, mas eu não vou simplesmente fazer um comentário deste poema. Eu vou também aprofundar a mensagem de uma maneira geral. Então, não somente o poema, mas também o que significava ser uma rosa desfolhada na vida de Santa Teresinha. Tá? Então, para isso, eu separei em 3 partes esta palestra. A primeira, eu vou contar um pouco a história deste poema, como nasceu este poema e por que nasceu também, porque nada cai do céu. A segunda, depois, o que significa essa espiritualidade da rosa desfolhada, que, se eu me lembro bem, todos nós pedimos aqui para Deus, né, para sermos como rosas desfolhadas. Vamos ver se depois da partilha desta palestra, se vamos realmente querer. E aí, por fim, eu vou fazer um breve comentário de algumas estrofes. Tá combinado? Então, em 3 partes. A primeira parte. Então, uma breve história. Santa Teresinha, ela faleceu em 1897. Então, hoje vocês tiveram palestras hoje sobre a vida de Santa Teresinha. Então, vocês, tanto o Frei William quanto a irmã Zélia devem ter comentado isso, esta data. Então, ela faleceu em 30 de setembro de 1897. Alguns anos antes, ela foi, mesmo sem ter o título, ela se tornou mestra de noviças, formadora, ou seja, ela acolhia as jovens e ela as formava para que fossem boas religiosas, santas religiosas. E ali Santa Teresinha, ela começou um bonito costume, que tinha um crucifixo bonito lá em Lisieux, lá no Carmelo, e aí ela começou, junto com as noviças, esse bonito costume de jogar flores sobre o crucifixo. Então ela pegava as flores, pegava as pétalas de flores e jogava sobre o crucifixo. Então esse gesto sempre tocou Santa Teresinha. E se nós olharmos os escritos de Santa Teresinha, esse jogar as flores sobre a imagem não era algo banal, não era simplesmente uma piedade, significava algo muito mais profundo. Se nós pegarmos os escritos de Santa Teresinha, jogar as flores significava o quê? Todos os sacrifícios que ela poderia fazer, ela ofertava a Deus. Então, esse jogar as pétalas de flores, jogar flores sobre Jesus, significava fazer sacrifícios, se mortificar e oferecer tudo que ela pudesse fazer, ela oferecer a Deus. Então, era uma espiritualidade de oferta. Até aqui vocês entenderam? Então, era o que? Por exemplo, essa oração, eu te ofereço, meu Senhor. Essa mortificação, eu te ofereço, meu Senhor. Este trabalho, eu te ofereço, meu Senhor. Então, tudo eram como se fossem flores jogadas, lançadas sobre Jesus. Só que aí, o que foi acontecendo com ela? Aos pouquinhos, ela foi perdendo as forças de fazer tudo isso. Então ela, pouco a pouco, então isso aqui nós estamos falando de 1896, pouco a pouco ela foi perdendo as forças. Então ela já não podia mais ir na capela, ela já não podia mais comungar, ela já não podia fazer parte dos recreios. Então todas as oportunidades que ela tinha de se sacrificar por Deus, ela foi perdendo aparentemente. Por que aparentemente? Fisicamente, vamos dizer assim. Por quê? Porque enquanto nós estamos vivos, nós podemos ofertar a Deus. E aí, o que ela foi compreendendo na vida dela? E também para que ela foi conduzida? Ela foi conduzida, aos pouquinhos, pelo Espírito Santo, a não mais lançar flores, para Deus, a não mais ofertar sacrifícios para Deus, a não mais ofertar as suas ações, mas ao que? A se ofertar a si mesma. Então, naquele ato de jogar flores, de lançar flores, de oferecer sacrifícios a Deus, aos pouquinhos ela foi sendo conduzida a não mais fazer, mas a ser. Vocês conseguem compreender isso? Isso, logicamente, que ela sempre foi. Então, se ela tinha essas atitudes de amor, então é porque ela já era uma pessoa de Deus, ela já era uma santa.
Só que nós sabemos que a santidade é um caminho. Então, aos pouquinhos, a vida dela foi sendo tomada por aquele amor, a tal ponto que, eu não posso mais oferecer nada a Deus aparentemente, eu não posso mais fazer nada de útil aparentemente, mas isso não fez com que ela perdesse a esperança. Por quê? Porque mesmo que ela não pudesse nada fazer, ela poderia sempre ser. Então, daquelas flores que faziam parte da vida dela, ela mesma, se nós podemos falar isso, ela mesma acabou se tornando uma flor. Então, na vida dela, ela lançava as flores, ela lançava tudo aquilo que ela fazia, ela oferecia a Deus. Mas chegou um momento em que ela mesma se tornou aquela flor, em que ela mesma se tornou aquela rosa. Ou seja, não era mais somente atos que ela oferecia a Deus, ela se oferecia a Deus ela mesma. E é para isso que todos nós estamos aqui. É para isso que todos nós estamos aqui. Nós somos chamados, todos aqui, a sermos santos. Todos nós somos chamados aqui a sermos pessoas que amam a Deus com todas as forças, que não amam mais nada fora de Deus. Amam a Deus sobretudo e tudo amam em Deus. Então, todos nós. Então, essa espiritualidade não era somente para ela, mas é para todos nós. E se nós estamos neste congresso, é porque nós queremos algo a mais. Nós queremos algo a mais. Então, por exemplo, nós podemos até vir aqui pedir uma chuva de rosas, né? Então, teve até uma pregação da irmã Zé, se chamava chuva de rosas, né? Então, nós queremos o quê? Nós queremos graças, nós queremos bênçãos, e estamos aqui e devemos pedir, mas a maior graça, a maior bênção, a maior rosa que nós temos que pedir para Deus é que o nosso coração não pertença a mais ninguém que não Ele. Que o nosso coração ame Deus com todas as forças, né? Que o nosso coração ame a Deus, de tal forma que nós não conseguimos mais viver sem Ele. Amém? Quem quer este amor aqui, levanta a mão. Todos nós aqui, né? Por isso que nós temos que pedir, nós temos que suplicar, nós temos que fazer tudo que está ao nosso alcance, assim como ela fazia. Temos que fazer tudo que está ao nosso alcance, para que assim como ela foi consumida por Deus, nós também possamos, momento após momento, sermos consumidos pelo amor do Senhor. Amém? Então, continuando a história aqui, esse era o contexto em que ela se encontrava. Aí uma irmã, uma madre de um outro convento, escutou falar dela, dessa santinha que estava no final da sua vida, que estava muito doente, e pediu para que essa irmã, que era Santa Teresinha, fizesse um poema para ela. Aí deu os temas lá, a rosa desfolhada, mais ou menos, enfim, e Santa Teresinha compôs este poema. Essa madre, quando ela recebeu o poema, ela gostou muito. Então, aquele poema em que falava da rosa desfolhada, da rosa que perdia as suas pétalas, a sua beleza por amor a Deus, enfim, nós vamos aprofundar. Só que aí ela falou bem assim para Santa Teresinha, ela falou depois para a madre de Santa Teresinha, que ela gostou muito do poema, só que ela sentiu falta de algo. Ela sentiu falta de uma última estrofe, porque nós vamos escutar, durante todo o poema, Santa Teresinha, ela vai se desfolhando. E aí a madre falou bem assim, que ela gostou do poema, só que ela sentiu falta de uma última estrofe, onde, depois que aquela rosa se desfolhou por completo, não tinha mais uma pétala para perder por amor a Jesus Cristo. Na eternidade, Deus recolheu todas aquelas pétalas e fez com que a rosa revivesse, e a rosa, ela brilhou, ficou ali brilhando eternamente junto ao amor de Deus. Bonito isso, né? Mas olhe a resposta de Santa Teresinha. Quando falaram isso para ela, olha o que ela respondeu: a boa madre poderá compor ela mesma essa estrofe, tal como imagina. Quanto a mim, não tenho inspiração para fazê-lo. Meu desejo é apenas o de ser desfolhada para sempre, a fim de alegrar ao bom Deus, nada mais que isto. Vocês entenderam a resposta dela? Então, vou ler mais uma vez. A boa madre
poderá compor ela mesma essa estrofe tal como a imagina. Quanto a mim, não tenho inspiração para fazê-lo. Meu desejo é apenas o de ser desfolhada para sempre, a fim de alegrar ao bom Deus. Quanto a mim, não tenho inspiração para fazê-lo. Meu desejo é apenas o de ser desfolhada para sempre, a fim de alegrar ao bom Deus. Nada mais que isso. Em outras palavras, ela não queria saber de brilhar a eternidade inteira. A única coisa que ela queria era simplesmente se desfolhar e assim ficar para alegrar a Deus. Ou seja, gastar a sua vida. Gastar a sua vida. Porque é isso o significado da rosa desfolhada. Então vocês podem perguntar assim, Frei, mas então, em síntese, em resumo, o que significa essa rosa desfolhada? O que significa ser uma rosa desfolhada? O que Santa Teresinha queria dizer quando ela falou de ser uma rosa desfolhada? Ela vai dar a resposta na estrofe 2, na parte. Quem tem as obras completas da Santa Teresinha? Alguém tem aí? Ó, gente, depois vocês se comentem, tá? Então, lá, não agora, né? Mas depois, lá já estou fazendo a pub aqui, o comercial, tem, acho que 6 últimas obras lá, senão depois se comente, porque é um livro muito bom. E aqui, então, na estrofe 2, ela vai falar o que é essa rosa desfolhada. Essa rosa desfolhada é a fiel imagem divino infante, do coração que quer por ti se imolar sem reservas a cada instante. Senhor, sob os teus altares, mais de uma fresca rosa gosta de brilhar. Ela se doa a ti, mas sonho outra coisa, desfolhar. Então vocês viram o que significa a rosa desfolhada? Ela vai dizer aqui, essa rosa desfolhada é a fiel imagem divino infante do coração que quer por ti se imolar sem reservas a cada instante. Então, em resumo, é isso. O que é a rosa desfolhada? O que Santa Teresinha queria dizer quando ela mesma se compôs essa rosa desfolhada? Ela quer dizer o quê? Essa rosa é a fiel imagem do coração que quer, ou seja, ela por ti se imolar sem reservas a cada instante. E o que quer dizer isso? Quer dizer que a cada instante, a cada momento, a todo instante, ela não queria nada senão amar, amar, amar. Hoje no poema que o Frei Diego comentou para vocês, meu cântico de hoje, não tem aquela frase, para te amar nessa terra, eu tenho o dia de hoje tão somente, eu tenho hoje tão somente. Então isso é o que estava no coração dela, amar, amor. Ela queria amar a Deus com todas as forças, e ela conseguiu. Só que, o que nós vamos aprendendo no cristianismo? O que nós vamos aprendendo com todos os santos? O que nós aprendemos com os santos do Carmelo e Santa Teresinha? Que o amor se prova com obras. Então, no cristianismo, não basta eu falar, eu te amo, não basta eu falar, eu dou a minha vida por ti. No cristianismo, o amor se prova com obras. Então, lá no Evangelho de São João, ele mesmo falou, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E como é que ele testemunhou esse amor por nós? Morrendo na cruz e nos salvando. Então, Santa Teresinha dizendo que ela ama a Deus, que ela quer amar a Deus, ela sabe que para provar esse amor, para realmente testemunhar esse amor, ela tem que se entregar, ela tem que se imolar. E isso é algo que faz parte muito da espiritualidade do Carmelo, a imolação, a oblação, a oferta. Então vocês lembram quando eu falei para vocês que Santa Teresinha tinha a questão do lançar as flores, que eram tudo que ela poderia fazer, todas as suas ações, ela entregava a Deus, ela ofertava a Deus. Só que para nós não basta simplesmente oferecer nossas ações. Por quê? Porque as nossas ações muitas vezes, elas exteriormente podem até testemunhar o amor, só que às vezes também pode ser fruto de tantas coisas, fruto de orgulho, fruto de vaidade, enfim. Então por isso que os nossos atos, eles devem ser o testemunho que? Da nossa entrega pessoal. Então não basta simplesmente eu fazer, eu preciso ser.
E aí a imolação que ela vai dizer aqui a cada instante é essa questão: Senhor, eu quero me ofertar a Ti, eu quero me imolar. E todos nós aqui somos chamados a isso. Se nós queremos ser simplesmente vamos dizer assim, entre aspas, um bom cristão, então aquele cristão que faz o básico, vou na missa do domingo, me confesso uma vez por mês, ou uma vez, não uma vez por mês, né? Me confesso uma vez por ano, comungo uma vez por mês, ou então todo domingo, né? Já está bom. Se a gente fizer de coração, talvez a nossa salvação, né? A gente até consiga uma salvação a gente até consiga se salvar depois de passar milênios no purgatório. Só que o que nós queremos, nós não queremos, quer dizer, pelo menos eu falo de mim, eu não quero simplesmente passar minha vida nessa terra vamos dizer assim, só no básico do básico da espiritualidade cristã. Eu quero, e Deus quer isso de mim, e Deus quer aqui de todos nós, profundidade. Deus quer de nós a perfeição da caridade. Então você já deve ter escutado isso, né? A perfeição da caridade. Então o que quer dizer isso, a perfeição da caridade, a qual todos nós aqui somos chamados? Quer dizer o quê? Que esse amor se torne perfeito em mim. E para isso eu preciso, então, não simplesmente ter alguns atos bons, fazer alguns atos por Deus, mas eu mesmo preciso me entregar. E isso não era simplesmente só para Santa Teresinha, não é só para mim, que sou religioso, mas é para todos nós. E nós podemos viver isso. Eu vivo isso no convento, vocês podem viver isso na casa de vocês, nos trabalhos, nas pastorais, enfim, nos imolar. Não colocar reservas, limites, porque às vezes nós fazemos isso. Eu tenho uma pastoral na igreja, aquilo pede algo de mim, aquilo pede que eu muitas vezes fico um pouco acordado após o tempo. Só para vocês saberem, ontem eu fui dormir 1h da manhã, né? E aí eu acordei antes de 5h45, né? Então, ou seja, essa noite eu dormi umas 4 horas e pouquinho. E eu falava assim compartilhava com o Frei Diego, né? Frei, por que os nossos congressos, por que os nossos eventos tem que ser tudo tão difícil? Por que não pode tudo acontecer certinho, a gente, né, acabar tudo no tempo, dormir bonitinho na hora, né? Enfim, tudo sempre tem que, né, pede esforço. Mas isso, né, na hora pode até cansar, mas dá uma alegria imensa, né? Dá uma alegria imensa. Então, às vezes, isso eu estou falando de algo extraordinário, né? Mas no nosso dia a dia, nós temos que sempre pedir o discernimento de Deus para saber se nós não estamos colocando os limites na nossa entrega. Na sua família, por exemplo, na sua família. Então, você que é mãe, você que é pai, no seu ato de cuidar da sua família, da sua esposa, enfim, às vezes nós vamos colocando limites no amor. Às vezes nós vamos colocando limites na entrega. Às vezes nós vamos falando, até aqui eu posso ir, a partir daqui eu já não posso ir. Então Santa Teresinha, ela tinha uma frase bem forte, né? Ela vai dizer assim: quem ama não calcula, quem ama não sabe calcular. Vocês já escutaram essa frase já? Ou seja, o que ela está dizendo? Ela está dizendo que a pessoa que ama verdadeiramente é péssima em matemática, entre aspas, né? Por quê? Porque às vezes nós ficamos calculando, né? Então, Deus me pede uma coisa, seja na minha família, seja no convento, seja não sei o que, nós ficamos calculando, isso eu posso fazer, isso não sei o que, isso não sei o que, nós ficamos colocando limites, nós ficamos criando empecilhos, e quando Deus, na verdade, só queria que nós fôssemos generosos, parássemos de ficar racionando tanto, de ficar economizando tanta energia e simplesmente nos entregássemos naquilo que nós temos que fazer. Claro que por isso que eu falei que temos que ter discernimento. O que significa esse discernimento? Porque existem momentos que simplesmente nós não conseguimos mais fazer nada, né? Estamos cansados.
Então, logicamente, o que? Eu sei como é a vida. Eu sei que existe o cansaço físico, e esse é o cansaço mais simples. O cansaço físico é o mais simples. Por quê? Porque você senta, você dorme, você espalha a sua cabeça, não sei o quê, descansa o corpo. Mas eu sei que não existe somente o cansaço físico. Existe o cansaço emocional, existe o cansaço espiritual, né? Existe o cansaço psicológico, tudo isso existe. E está cada vez mais normal isso. Vocês já escutaram falar do burnout, a síndrome do burnout? A gente até fala isso na igreja, a síndrome do dom, a doença do dom. O que quer dizer isso? A pessoa se doa tanto que ela acaba morrendo, ela acaba desfalecendo. Mas aí vocês vão falar para mim, mas Frei, você não acabou de falar que nós não podemos calcular? Então quer dizer que a vida é isso? Me doar. Por isso que nós temos que ter equilíbrio na vida e discernimento. Por quê? Porque às vezes você está se doando até de boa vontade, mas da maneira errada. Claro que aqui não tem como eu aprofundar todos esses temas, mas por isso que é importante um acompanhamento espiritual, né? Abrir o coração, partilhar com os amigos. Muitas vezes um acompanhamento psicológico também é bom. Mas enfim, por quê? Porque isso vai nos ajudar a ter parâmetros e a nos entregar da maneira certa, a nos doar da maneira certa. Então são duas coisas diferentes. Eu não estou falando aqui para nós nos economizarmos, ficarmos calculando, colocarmos limites na nossa entrega. Eu estou falando aqui que realmente nós temos que procurar nos entregar com todas as nossas forças. Mas também eu estou falando para nós fazermos isso da maneira certa, para não morrermos antes do tempo. Lembremos que nós somos templos do Espírito Santo e nós temos que cuidar deste templo. Amém? Para não ficar meio confuso, eu posso abrir aqui para umas 2 ou 3 perguntas, né, que vocês possam querer fazer nesse sentido, sabe? Para que nós possamos, quando que a gente encontra o equilíbrio em casos concretos nessa questão do quem ama não sabe calcular, mas também nesse sentido assim para não cairmos no burnout, por exemplo. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Pode falar. A paz esteja com todos. Eu sou Rose, eu vim da capital São Paulo e eu estou há 1 semana e meia de licença médica com diagnóstico burnout, depressão e ansiedade aguda. E eu gostaria de saber como que os freis, as irmãs, poderiam me ajudar, porque eu sinto falta disso. Eu tenho tratamento psiquiátrico, eu tenho tratamento psicológico, eu sou católica, mas eu não estou dando conta. Como que você sentiu que você chegou nisso? Se você quiser falar de maneira rápida. Eu percebi porque eu sou professora e eu comecei a dar apagão mesmo. Não consegui falar, não consegui lembrar das coisas, além de não conseguir dormir, pesadelos horrorosos. Todas as complicações físicas eu tive e estou aqui, que foi um presente de Deus, esse congresso. Gente, acreditem, cada vez mais isso é normal, nós escutarmos histórias deste tipo. Então você, pelo que eu entendi, né? Então você é professora e no ato de exercer a sua profissão, então você foi se consumindo, se gastando. Não é à toa que isso aí que ela comentou, então os pesadelos, não conseguir dormir, não sei se você falou que não consegue dormir, tudo isso aí são sinais do quê? Porque ansiedade, então tudo isso aí o corpo ele vai se manifestando. Então logicamente o quê? Como que nós podemos fazer? Primeiramente, ela como cristã, católica, então acredito que no exercer a profissão, você está vivendo isso em Deus. Na verdade, você vive isso como uma missão. E isso é importante, viu, pessoal? Nós, na nossa profissão,
nós como católicos cristãos, nós temos que viver isso como uma missão, tá? Então, eu sou cristão, é o meu emprego, é o meu ganha-pão, sim, mas tudo isso é o quê? É uma missão. Então eu estou aqui para amar a Deus, para ajudar minha família, meu sustento e tudo mais, enfim, tá? E nesse só que a vida nós sabemos que ela é difícil, tá? Então uma professora, eu não sei quantos alunos, quantas pessoas, e aí tem toda 5 turmas, 10 turmas, imagina, 10 turmas, tá? Então nós sabemos que numa sala de aula não é brincadeira, então ali você encontra crianças de todos os tipos, tem as criancinhas que gostam, tem às vezes, né, não sei, mas também os alunos que são mal educados, muitas vezes aqueles que maltratam, aqueles que xingam, aqueles que ameaçam, aí tem os familiares, aí tem a escola, enfim, e isso é para todo mundo. Padre é a mesma coisa, viu? É a mesma coisa. Está na paróquia, siga se doando pelo seu rebanho, e ali, né, e ali às vezes só recebe crítica, não sei o que, tudo isso vai desgastando, tudo isso vai consumindo. Então, quando nós vamos percebendo os sintomas, então não é que eu tenho que falar assim, né, o padre, a professora, não, eu estou me consumindo por amor a Jesus, então eu vou continuar aqui, vou continuar até eu não aguentar mais. E ali vai, e fica, e vai, e escuta desaforo, e vai, e engole, porque esse problema do engolir também é muito difícil. E vai, e tudo, porque uma hora explode, e aí o corpo vai manifestando. Então, como que eu posso vencer tudo isso? E a sociedade hoje, o mundo hoje nos leva a isso, gente. A ansiedade, a depressão é o grande mal do século 23, né? Então a ansiedade, a depressão, o pânico, tudo isso se manifesta, tá? Então quando nós percebemos isso, não é simplesmente a gente, né, fechar os olhos, não, eu vou que vou e vou morrer porque eu estou aqui para isso, para morrer. Não, porque Deus quer que você cuide de você mesmo, Deus quer que você cuide da sua vida. Então o que você vai fazer? Vai procurar fazer aquilo que está ao seu alcance. Então eu falei dos vários cansaços, né? Físico, mental, espiritual. Uma primeira coisa que ela fez foi justamente procurar esse afago aqui no espírito dela. Então muitas vezes nós temos que parar. Às vezes tem pessoas que conseguem então tirar férias, tirar licença, né? Às vezes não dá. Então o que nós temos que fazer? Primeiramente, rezar, ter a nossa vida espiritual em dia. E isso pode parecer algo muito aéreo, mas só o fato de nós estarmos diante de Jesus ali, então, né, hoje as paróquias elas estão abertas, então só o fato de nós estarmos ali, nem precisa formular muito, mas só o fato de estar ali diante de Jesus, seja numa igreja, seja em casa, ali, e colocar nos pés dele, ali Jesus ele já vai nos tocando, então se colocar na presença de Jesus, e aí fazendo outras coisas que estão ao nosso alcance, se retirar. Semana passada mesmo nós recebemos 2 amigas de São Paulo que já estavam com estresse, ansiedade, não sei o que, e elas precisaram se retirar. Elas conseguiram ficar 2 dias lá no nosso convento, mas nem todo mundo consegue. Então, mas o fato, no caso delas, deu certo, elas se retiraram, mudaram de ambiente e por aí vai. Então, esse fato, nós precisamos nos cuidar. Nós precisamos nos doar, mas sabendo como, tá? E aí vai, mas em tudo isso, nunca deixar a chama apagar. Então não é, eu tô me acabando, então eu não quero mais saber de nada, jogar pro alto. Não, porque nós temos que lembrar que Deus está conosco, né? Deus está conosco. E muitas vezes o se consumir, a gente vai se consumir como? Não fazendo nada, só amando e cuidando da gente. Só amando e cuidando da gente. Então às vezes funciona, às vezes não funciona. Gente, aqui eu precisaria de muito mais tempo para aprofundar esses temas. Aqui só um retiro daria tudo isso. Mas no caso, eu falei que abriria para mais perguntas, mas essa daqui já tomou um tempo, mas eu acho que deu para entender no geral, né? Então é um mal que não é só você, né? Então nesse caso também a gente até se sinta apoiado, né? Então a relação ajuda muito isso também, né? Então vida de oração, amizades,
ou muitas vezes também, enfim, espalhacidamente, através de uma leitura, o lazer, então fazer algo que você gosta, algo que nós gostamos, então tudo isso, sabe? Tá, tudo isso. Mas de qualquer forma, lembremos, nos imolamos por Deus. Estamos aqui para nos imolar, para nos ofertar a Deus, lá onde nós estamos, tá? Não colocar reservas. Só que muitas vezes o se imolar vai passar por isso, de simplesmente reconhecer a nossa limitação e falar: até aqui eu não posso, né? Então eu tenho tudo isso para fazer, aqui eu consigo, aqui eu já não consigo. Mas Frei, como é que eu vou saber se eu estou respeitando o meu limite ou é simplesmente preguiça? Aí o discernimento, eu não falei que ia ser fácil, né? Aí o discernimento, aí a partilha, aí o acompanhamento, aí o aconselhamento, então tudo isso ajuda, amém? E por aí vai. Então, essa rosa desfolhada é a fiel imagem do divino infante, é a fiel imagem do coração que quer por ti simular sem reservas a cada instante. Então eu falei então nesse ato de simular, né, a cada instante, esse desejo de nos entregar por Deus, de não colocarmos limites na nossa entrega, muitas vezes nós vamos encontrar obstáculos nesse caminho. Então nós falamos o cansaço nessas várias formas, mas também eu já falei da mesquinhez. Então muitas vezes nós somos mesquinhos. Então nós somos mesquinhos, nós olhamos muito para nós mesmos. E quando nós vamos ver que a espiritualidade da rosa desfolhada é completamente o contrário. Vocês repararam? Se eu vou ler aqui rapidamente o poema, e eu até gostaria que você fechasse o olho, né? Fecha o teu olho. Tá um pouquinho calor aqui, né? Mas vocês pediram, né? Aí é 8 a 80. Eu vou até pedir para abrir um pouco aí, ó, do lado, ó, já que a gente, né, que agrada todo mundo. Wesley, Mateus, abre aí, por favor, né? Que agrada todo mundo. Mas fecha teu olho. Não sejamos egoístas, gente. Sejamos caridosos, né? Aqui a gente vai, o ar para quem, né, desligamos o ar, mas aqui também a janela é para entrar o ventinho, e faz bem para todo mundo. Aí todo mundo fica feliz. Mas fecha teu olho e deixa essas palavras inspiradas pelo Espírito Santo tocarem teu coração. Jesus, quando te vejo sustentado por tua mãe, deixar seus braços e ensaiar vacilante sobre nossa triste terra teus primeiros passos, diante de ti eu quisera desfolhar uma rosa em seu frescor, para que teu pezinho pousasse docemente sobre uma flor. Essa rosa desfolhada é a fiel imagem divino infante, do coração que quer por ti se imolar sem reservas a cada instante. Senhor, sob os teus altares, mais de uma fresca rosa gosta de brilhar. Ela se doa a ti, mas sonho outra coisa, desfolhar-me. A rosa com seu brilho pode embelezar tua festa, menino amável, mas a rosa desfolhada é simplesmente lançada do vento ao léu. Uma rosa desfolhada sem estima se dá para não mais existir. Como ela, com alegria, a ti me abandono, pequeno Jesus. Caminha-se sem se lamentar sobre as pétalas da rosa, e estes restos são um simples ornamento disposto sem arte. Assim compreendi. Jesus, por teu amor, despendi minha vida, meu futuro. Aos olhos dos mortais, rosa para sempre murcha, devo morrer. Por ti devo morrer, menino, suprema beleza, que ditosa sorte. Quero, desfolhando-me, provar-te que te amo, ó meu tesouro. Sob teus passinhos de criança, quero em segredo viver na terra, e quiser ainda suavizar no Calvário os teus últimos passos. Amém. Eu não sei se vocês conseguiram entender alguma coisa, né? Porque o jogo de palavras ele é meio difícil, então a gente precisa reler. Mas a imagem, a principal imagem aqui, a principal mensagem, vocês captaram? O que vocês captaram aqui? Se vocês pudessem falar uma palavra,
a rosa inteira, ela tem... Sidoar, exatamente, né? Quando eu rezo com essa poesia, o que me vem ao coração, justamente aquilo que ela vai falar, o simular. Mas uma outra mensagem que me vem profunda, que é a motivação desse se doar, é justamente uma pessoa totalmente esquecida de si. Não sei se vocês separaram na primeira e na última estrofe. Na primeira estrofe, ela vai falar que ela queria suavizar os pezinhos do menino Jesus, né? Então ela vai falar bem assim: o menino Jesus, ela imagina o menino Jesus se desprendendo dos braços da mãe dele, né? E andando. E aí ela queria ser uma rosa para que os pés de Jesus, do menino Jesus, não se machucassem. A última estrofe é quase a mesma coisa, só que aí a diferença é o que? As últimas palavras da poesia: e quisera ainda suavizar no Calvário os teus últimos passos. Olha que bonito. Então ela começa a imaginar que Jesus no Calvário, carregando a cruz, e ali ela não está interessada em pedir graças para ela não está interessada em ser consolada, ela não está interessada em, sei lá, em pedir tantas coisas. A única coisa que ela quer é suavizar os pés de Jesus. A única coisa que ela quer é suavizar os pés de Jesus. Ou seja, ela não está pensando em si. Ela não está pensando em si. Existem momentos que nós temos que pensar em nós, sim. Nós temos que pedir: Senhor, me consola, me ajuda, me fortalece. Sim, nós precisamos. No caso da senhora, né? Tem que pedir muita força a Deus. Mas também nós vencemos muito tudo isso que toda essa onda, né? Ansiedade, pânico, tudo isso. Às vezes nós buscamos longe demais, e quando o segredo está justamente nisso, nós pararmos de olharmos um pouco para nós e olharmos para o outro. É um equilíbrio, não estou falando do seu caso, tá? É um equilíbrio. Então, existem momentos que nós precisamos: Senhor, me consola, me ajuda, me fortalece, sim. Mas também tem que ter momentos em que nós esquecemos de nós mesmos e nós pensamos somente em Deus e no outro. Então ela aqui, no momento dela aqui, o que ela queria? Simplesmente suavizar os passos de Jesus, consolar Jesus. Em outros momentos, uma vez ela disse, Santa Teresinha, ela revelou que ela gostava de crucifixos onde Jesus já estava morto. Vocês sabem por quê? Não era para o seu próprio ego, não era para a sua piedade, mas simplesmente ela falou que ela gostava de crucifixos onde ele estava morto, porque ela pensava: ele não sofre mais. Os sofrimentos dele, de Jesus, acabaram. Por isso que ela vai falar que a rosa desfolhada é a imagem fiel do coração que quer se imolar, porque a imolação para Santa Teresinha não é simplesmente fruto da vaidade dela: eu quero me imolar para que todos vejam. Não, ela quer se imolar para agradar a Deus, para honrá-lo, louvá-lo, amá-lo mais e mais. Então o objetivo, a meta é Ele. A meta é Ele. Por isso que nesta noite, e aqui eu já vou encerrando, eu gostaria que nós fizéssemos um momento de oração agora. E essa oração, nós não vamos pedir por nós mesmos. Nós não vamos pedir para que Deus nos console, para que Deus nos dê, sei lá, um emprego, seja lá qual for, né? Nos cure de alguma coisa, que nós já pedimos bastante. Então, de manhã, de tarde, nós já pedimos bastante isso. O momento que a irmã Zélia, que o Frei Diego conduziram, tinha muito isso também. Mas nesta noite, agora neste momento, nós vamos simplesmente amar Jesus. Continuar, né? Porque nós já estamos aqui. Mas dessa forma, né? Nós vamos amar Jesus. Por Ele mesmo. Vamos esquecer nós mesmos agora, vamos nos esquecer e vamos simplesmente amar Jesus.
Amar Jesus. Por isso que, aí onde você está, fecha teu olho, coloca a mão no seu coração, e eu te convido a falar para Jesus, falar para Deus, né? Então, se você se comunica melhor com a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, ou com Jesus, ou com o Pai, mas neste momento você vai falar: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te quero. Senhor, minha vida, ela é tua. Meu coração é teu. Tu, Senhor, tu és tão maravilhoso. Tu és tão bondoso. Tu, Senhor, tu é tudo em minha vida. Fala isso. E se for para pedir, nós até podemos pedir, mas que Ele aumente o nosso amor nessa noite. Que Ele aumente o nosso amor por Ele. Porque se Ele aumentar o nosso amor, aí nós teremos forças para caminhar. Nós teremos forças para avançar. Nós teremos forças para viver. Ó Jesus, nosso Deus.